estar junto por um bom tempo. Para quem é do meu tempo, lembra que nós tínhamos rádios analógicos com um botãozinho chamado dial. E aquele dial você girava buscando a frequência, a sintonia. Nesse sentido, sintonia significa estar em frequência. Então que nós todos neste dia estejamos na mesma frequência. E qual é a frequência? A frequência está no folder. Sintonia do morro, cuidando de si e cuidando do outro. O cuidado de si e o cuidado do outro. Em geral, nós queremos cuidar do outro primeiro. Mas para isso, é necessário que antes tenhamos cuidado de nós mesmos. E para isso, é muito mais complicado, porque dentro de nós sempre estamos resolvidos e criamos facetas, máscaras sociais que faz com que a gente disfarce problemas. E eu gostei muito quando vi o folder do Sintonia, assim, cuidado de si e o cuidado do outro. Vou dar um exemplo bíblico que todo mundo conhece aqui, até por novelas de um canal televisivo, que é um personagem bíblico chamado Moisés. Muito conhecido, pelo menos em filmes e numa novela de um canal da televisão. Moisés viveu aproximadamente, de acordo com os textos bíblicos, 120 anos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi criado dentro de um palácio, um homem rico, com todas as regalias que uma criança, um adolescente, um adulto podia ter. O texto bíblico diz que ele foi criado como filho da filha de Faraó, muito provavelmente para ser um faraó também. Só que tem um detalhe: Moisés, ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele era hebreu, lembremos que nesse tempo ainda não existia o termo judeu. Ele era hebreu e ele foi criado como um egípcio, falava como egípcio, andava como egípcio, pensava como egípcio. 40 anos, cheio de si mesmo, cheio de ensinamento para ser esse general, ou futuro faraó, quem sabe. No dia ele viu um dos seus sofrendo, apanhando, e ele tenta cuidar do outro pela força de suas próprias mãos. Ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. Tinha cara de egípcio, falava como egípcio, comportava como egípcio, se vestia como egípcio. Quando ele tenta fazer isso, ele mata um outro egípcio para libertar um dos seus colegas hebreus. Ele foi rejeitado pelos egípcios, e os seus irmãos hebreus falaram assim: quem te escolheu como juiz entre nós? Ele tentou cuidar do outro, não deu certo pela força da violência. E Moisés foge para o deserto, com cara de egípcio, se vestindo como egípcio, se comportando como egípcio, falando como egípcio, e por um dia ou dois, sei lá, não sei, ele encontra um grupo, e nesse grupo tinha 3 mulheres. Uma delas veio a se tornar sua esposa, Zípora, cuidando de um rebanho num deserto. E deserto, lá na região da Palestina, não é o deserto da vida paulista em feriado, é deserto de 40, 45 graus à sombra e durante o dia, e à noite é 10, 12 graus abaixo de zero. Muito bem, elas sofrem ataque de uns bandidos. Moisés, que foi treinado para ser um faraó, um general, no mínimo um general, ele consegue afugentar os bandidos. Quando Zípora vai até seu pai, ela fala: pai, tem um egípcio aí fora. Ele nos ajudou, mas ele não era egípcio, ele era hebreu, mas ele se comportava como egípcio, falava como egípcio, pensava como egípcio. Vocês estão entendendo? Só que ele não era nada disso. Ele foi rejeitado pelos egípcios e rejeitado pelos hebreus. Quem era Moisés, afinal de contas? Durante 40 anos, dos 40 aos 80 anos, Moisés foi empregado de seu sogro. Está escrito lá no capítulo 3. Aos 80 anos, Moisés apacentava o rebanho de seu sogro, Jétro. 40 anos achando que era grande coisa. Durante 40 anos, sem reconhecer-se a si mesmo como pessoa.
E aos 80 anos de idade ele teve um encontro com Deus, um negócio fantástico, maravilhoso, completamente inexplicável. E quando Deus fala com Moisés, ele fala para Deus: quem sou eu? Capítulo 3, capítulo 4 do livro de Êxodo. Durante 3 ou 4 vezes ele fala assim: quem sou eu? Não era egípcio, embora tenha sido criado como egípcio. Não era mais hebreu, pois foi rejeitado pelos hebreus. Na região onde ele estava, era uma região chamada Midian. Ele não era um midianita. Quem sou eu? Quem somos nós? Estamos em sintonia conosco? O chamado do Sintonia do Morro é o cuidado de si e o cuidado do outro. Estamos em sintonia conosco? Nos reconhecemos como pessoa? Eu tenho 31 anos de casado, graças a Deus. Está ali minha esposa ali. 31 anos. E se Deus me der vida, em dezembro, 32 anos. Em sintonia, em comunhão, me reconhecendo como pessoa, reconhecendo-a como pessoa. Todos nós aqui somos indivíduos. E se como indivíduo significa indivisível. E se alguém aqui hoje, como Moisés, não se reconhece, foi dito aqui hoje, foi louvado várias vezes, que Deus está entre nós, que Deus vai se revelar para nós e nós vamos nos reconhecer, porque ele disse para Moisés: eu estarei contigo, eu estarei com você. Então, quem sou eu nesta manhã? Quem sou eu nesta tarde? Quem sou eu, afinal de contas? Eu sou o Edson, né? Foi dito aqui várias vezes. Cadê o pastor Edson? Cadê o pastor Edson? Quem é você? Você se reconhece? Quando olha no espelho, você se reconhece como pessoa, como indivíduo? Se aceita? Único. Cada um de você que está aqui neste dia é um ser único. Não existe outro igual. Ah, mas eu tenho um gêmeo, meu irmão é gêmeo, nós somos univitelinos. Não. Pode ser até parecido, assim, uma semelhança, mas DNA diferente, digitais diferentes, pensa diferente, age diferente. Nenhum de nós aqui somos iguais. Que neste dia Deus possa nos visitar, possa fazer com que nós entremos em sintonias conosco, para que cuidemos de nós, como diz o chamado do Sintonia do Morro, e assim possamos também cuidar do outro. Deus abençoe a vida de todos, que essa seja uma tarde de bênção, de libertação, e que Deus abençoe as nossas vidas. Nosso irmão pastor Edson.